Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No artigo dessa semana vamos ver o seguinte: será que essa abundância que a gente tem de comida hoje em dia e a facilidade dela, pedindo um aplicativo, por exemplo, afeta de forma negativa a nossa cognição? Pois é isso que a gente vai ver hoje. Aqui eu tenho a revista no corte que foi publicado, eu tenho a data de publicação, o título do artigo e o autor, tá? Antes de continuar, vou fazer uma observação a respeito do artigo. É um artigo de opinião, tá até aqui mostrando para vocês, mas uma opinião embasada, tá certo? Cientificamente, com outros estudos, tanto de humanos como de não humanos, tá? E lembrando que é uma opinião do autor. Se você discorda da opinião dele, não concorda com alguma outra coisa, beleza, mas isso tem que estar embasado cientificamente, tá certo? Não pode só falar eu não concordo e é isso aí, tá? Tem que ter um porquê daquilo, tá certo? E lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro paper. Ele fala aqui no início a respeito dos hábitos alimentares que temos hoje em dia. E ele levanta alguns pontos aí que ele vai discutir, que ele vai trazer, argumentar, enfim, como queiram chamar aí, ao longo do artigo, tá? Eu separei algumas frases para eu mostrar para vocês e a gente criar um raciocínio em cima disso, tá? Primeiro ele fala aqui, com relação a esse primeiro tópico aqui da escassez de comida, ele traz aqui um estudo, está marcado aqui embaixo, ó, o número 1zinho, falando que o sucesso na aquisição de comida antigamente está associado com o processo reprodutivo, com o sucesso reprodutivo, tá? E aí ele fala a respeito da caça, do sucesso na caça, tá bom? E a gente consegue aí fazer uma associação com as aulas de história que a gente teve antigamente, mostrando que o bom guerreiro era aquele que sempre trazia comida, que vencia, enfim, todo mundo gostaria de ter um prole com aquele bom guerreiro, tá? Quem quiser saber mais, tá aqui o estudo, beleza? E aí, continuando, ele traz estudos de não humanos, tá bom? Pássaros, macacos, chimpanzés, enfim, e roedores. E aí, ele traz aqui os estudos mostrando que quando você dá um caminho para um rato, por exemplo, onde ele vai ter um sucesso de comida ali, e você mostra outro caminho que talvez não tenha um sucesso na aquisição de comida, existem alterações nas regiões do cérebro ali dos ratinhos, por exemplo, tá bom? Com relação aos pássaros, estudos relacionados à escassez de comida também mostram alterações, como por exemplo na memória ali dos pássaros, tá? E ele vai trazendo esses estudos com animais aqui e falando das partes que são alteradas em cada um desses estudos, tá? E aqui ele já, nesse outro tópico aqui, ele já fala a respeito de nós, seres humanos. E ele fala aqui que existem evidências que mostram que a produção de ferramentas, a criatividade, a inteligência social e a aquisição e a linguagem, perdão, são aí, pelo menos em parte, sucesso ou são desenvolvidas
pela aquisição de comida, tá certo? Então, por exemplo, ah, os indivíduos antigamente faziam ferramentas ali para caçar e não necessariamente ali para matar pessoas da tribo rival, enfim, por exemplo, com arco e flecha. É, do ponto de vista ali prático, é mais seguro alguém caçar com arco e flecha do que com a adaga, né? É, que ele ia ter que ter o contato direto ali com o animal. Com arco e flecha você atira de longe. E se você acertar, beleza, você tem a comida ali. Se errar, o animal pode sair ou pode talvez ir te atacar, mas você está numa distância segura, então dá tempo de você correr. Se você está com a adaga e vai atacar o animal, é corpo a corpo. Se você errar, dependendo do animal, ó, beleza? E ele fala também que a parte ali de socialização, que é mais fácil ali uma colaboração entre as pessoas para reduzir o risco de predadores. E com isso aí, a socialização precisou ser desenvolvida, tá? A parte das ferramentas que eu falei para vocês. Que mais? E aí ele começa a trazer os pontos aqui a respeito do consumo exagerado de comida, tá? E a relação com a parte cognitiva. Aí ele traz estudos mostrando aí comparação entre animais que tinham comida à vontade com animais que não tinham comida à vontade. Mostra que existe diferença no volume do cérebro desses animais. Ah, e mostra também o seguinte, que alguns estudos já demonstram que o excesso de energia reduz, enquanto a restrição de forma intermitente de energia aumenta a neuroplasticidade, a performance cognitiva em vários domínios e outras vantagens aqui da região da nossa cachola, tá certo? E aí ele traz mais uma vez estudos mostrando ou fazendo alusão a tempos passados com tempos presentes. Fala a respeito do QI e sua relação com a cognição. Já tem alguns estudos aqui no canal que eu trouxe para vocês, tá? Depois só dá uma olhada nos vídeos passados. Que mais? E ele traz aqui também um ponto dizendo que crianças e adolescentes aí obesos têm a função ali cognitiva prejudicada em vários domínios, tá bom? E também tem menor desempenho acadêmico quando comparado aos seus colegas com peso normal. Então a gente vê que isso se reflete no dia a dia das crianças e dos adolescentes, tá? E aí a gente pode continuar fazendo raciocínios em cima disso, como por exemplo, lá nos Estados Unidos você utiliza suas notas da escola para entrar na faculdade. Então a pessoa que está acima do peso ali talvez possa não entrar em uma boa universidade por causa das notas ruins. Essas notas ruins talvez possam ser geradas por elas estarem acima do peso, tá bom? Talvez eles não consigam interpretar direito alguma coisa ou outra, enfim, por aí a gente vai. Que mais? Tem a parte aqui bioquímica e fisiológica, que eu também já trouxe vídeos a respeito disso, e ele mostra aqui pra gente que você comer muito de forma crônica, tá? Afeta negativamente a plasticidade sináptica e a memória de aprendizado, tá? Então a gente consegue linkar isso
com o que eu falei lá em cima das crianças e adolescentes obesos, tá certo? E aí ele entra na parte epigenética, tá? Que tem um box lá embaixo que eu vou mostrar para vocês, mas antes eles fizeram aqui uma figura esquemática bem interessante, mostrando aqui a parte do jejum ou da privação de comida e de você comer demais e ter comida em abundância, tá? Tem uma figura esquemática aqui e no final o que acontece aqui? Você tem um ótimo desempenho cognitivo ou uma função cognitiva e aqui você tem uma função cognitiva não tão ótima assim, tá? Aqui você tem uma resistência contra lesões e doenças e aqui você está vulnerável a lesões e doenças. Tem as alterações bioquímicas e fisiológicas de cada um, depois quem for da área só baixar o artigo e dar uma lida, bem interessante. E aí ele entra na parte epigenética aqui, tá? Já tem vídeo aqui no canal também falando a respeito do comportamento sedentário dos pais e o que acontece com os filhos. E eu quero trazer uma frase bem interessante para vocês. Ele fala aqui que já tem estudos que revelam uma associação negativa em mamães grávidas, no caso, né, obesas, e o QI das crianças delas. Ou seja, mamães obesas geraram filhos com menor QI. Está mostrando essa relação, mais uma vez, entre performance acadêmica, vamos por assim, ou cognição, enfim, tem uma discussão a respeito do que realmente o QI mede, e o consumo elevado de comida. E aí, ele fala o seguinte, olha, mas existem estudos também que direcionam para um possível escudo, tá bom? Contra isso, que é o jejum intermitente e a prática regular de exercícios físicos, tá? Aqui também a parte epigenética de estudos feitos com ratos, que tem naquele quadrozinho, tá? Eles trouxeram a figura esquemática, depois é bom vocês darem uma olhada, quem for da área. E aí ele vem falando a respeito aqui do jejum intermitente, dos benefícios do jejum intermitente para cognição, tá? Que mais? E aí, ele coloca o seguinte, olha, existem estudos de ensaios clínicos controlados somente em animais, em humanos ainda não existem. Tem um rolando aqui, ele fala aqui ao longo do texto, que talvez possa dar alguma direção. Só que, baseado em estudos com restrição calórica, já é possível ver uma melhora em vários domínios cognitivos, tá bom? Com somente uma restrição calórica e não um jejum intermitente ali que foi prescrito, seja por um médico, nutricionista, nutrólogo, enfim. E aí, tem as conclusões aqui do estudo, só que as do resumo são melhores, tá? Mas de qualquer forma, o indivíduo ali com sobrepeso e hábitos sedentários, ele é afetado de forma negativa, como um todo ali no sistema dele, principalmente na parte ali cerebral, tá bom? Da nossa cachola. E aí ele traz algumas questões desse box aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Bem interessantes. Quem foi professor da área pode até levar essas questões para debater em sala, dar um debate bem interessante, tá? E eu vou trazer só uma para o vídeo não ficar muito longo aqui. Ele fala o seguinte: a gente viu que a abundância de comida diminuiu o volume do nosso cérebro, tá? E agora a gente está num momento onde, além da abundância, a gente tem essa facilidade. Então, qual será o impacto dessa abundância e facilidade, tá, de comida na evolução do cérebro humano,
tá? E ele deixa isso em aberto junto com outras questões ali do box, beleza? Tem as referências e vamos lá para cima. Tem os highlights aqui também, do lado direito, bem interessante, tá? E aí, a gente consegue concluir aqui, utilizando a própria conclusão do resumo aqui, o seguinte, que a obesidade prejudica a cognição e aumenta o risco aí de doenças psiquiátricas e demência, tá bom? Afeta negativamente a cognição. E que pais, no caso, tanto o pai quanto a mãe, que são obesos aí, podem passar não somente a parte genética ruim para os filhos ali, mas o próprio comportamento sedentário e de muito consumo de comida pode também afetar o comportamento dos filhos. Já trouxe isso em outro vídeo para vocês também, tá bom? E que talvez um escudo contra isso seria o jejum intermitente e o exercício, tá certo? Vale ressaltar que existem também alguns estudos a respeito de jejum intermitente que, num longo prazo, tá? Eles, com o intuito de emagrecimento, eles podem causar um rebote na pessoa. Então, muito cuidado com isso. Não saiam fazendo as coisas aí popularmente, como é dito, né? A moda caralho. Procurem um profissional de saúde da área. E, além disso, um dos highlights aqui para a gente concluir é que ele fala o seguinte: o principal fator ecológico que fez a nossa evolução do cérebro acontecer, que foi a escassez de comida, ele simplesmente foi eliminado. E agora, o que vai acontecer com o nosso cérebro? Beleza? Lembrando que o link desse artigo vai estar na descrição do vídeo. Valeu!